Bom, você já me conhece, né? Arthur Doval, Mamãe Falei, e vamos falar um pouco de INSS hoje, é isso? Que, aliás, eu não sei se eu poderia revelar isso, mas aqui é assim, Era meu. para ser um debate, certo? Era para ser um debate, só que... Passamos uma lista aí para nossa produtora e ninguém todos aceitou. Negaram, não toparam. Podemos falar em nomes ou não? Tem uma lista grande, né? Lista. Que, aliás, o ideal seria alguém do PT, tá? Porque o PT, ninguém do PT assinou a lista da CPMI, né? Teve alguém do PT? Um só, o Contarato, senador. Mas tirando ele... Por que ele fez isso, né? Assim, ele não é petista raiz, né? Ele foi um petista adotado. Ele era de outro partido. Ó, que eu lembre, Fabi, a gente entrou em contato com Boulos, com Lindenberg Farias, com Manuela Dávila, Sâmia. Quem mais? O que eu me lembre. Mas a gente tentou, trazer pessoas que sejam pró-governo ou que defendam alguma coisa relacionada ao governo Lula. Mas parece que Lindenberg quer vir agora, né? Faremos um outro debate, então, com ele. Que, aliás, o Lindenberg, ele é recordista de inquérito no STF, sabia disso? Não sabia. Pois é. Então já fica aqui, ó. Convite para o Lindenberg, debater hoje líder do PT na Câmara e marido da ministra da Secretaria de Governo, Gleisi. E já fica aqui, então... Chamando assim, não? Tá já um debate aí, mano, debate sobre IOF, sobre PEC de segurança, qualquer projeto tramitando do governo que o senhor líder do PT quiser debater, estamos aqui. Do Haddad... Tudo, economia do Haddad. Política econômica. Então vamos falar de INSS. Eu acho que era bom explicar o que é o INSS, como funciona essa parada e por que a gente chegou onde a gente chegou com esse rombo absurdo aí. Bom, o INSS é basicamente a previdência de todos os trabalhadores da iniciativa privada, né? A aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada e também... trabalha que nem um camelo durante... Exatamente, décadas. Você contribui a sua vida inteira até pelo menos os 65 anos de idade. E aliás, Vilela, antes da gente falar do roubo do INSS, vamos falar um pouco do rombo do INSS, porque nessa semana eu estive com o presidente do Tribunal de Contas da União, que disse o seguinte, que há 3, 4 anos, pouco tempo atrás, a gente tinha 5, 6 pessoas trabalhando para cada aposentado. Hoje a gente já tem menos de 2 pessoas trabalhando para cada aposentado. Isso é preocupante. Não é qualquer pessoa falando. O presidente do Tribunal de Contas da União, que analisa as contas do governo. Uma coisa que eu venho falando já há muito tempo, né? Você, jovem hoje, que tá numa idade pelo menos uns 20 anos mais jovem do que o Vilela, para ser jovem, não conte com a sua aposentadoria do INSS, porque o sistema hoje não é sustentável. Né? A curva que nós temos agora... Primeiro, o único país que mantém o modelo de repartição, que é basicamente quem está trabalhando hoje, sustenta quem é que está aposentado, em vez de... E o outro sistema, que é o de capitalização, é você trabalhar a sua vida inteira, o governo guarda o seu dinheiro e você muitas vezes tem a opção de fazer investimentos com baixo risco daquilo que você trabalhou sua vida inteira, ou o governo faz esses investimentos por você, e aí quando você se aposenta, você recebe aquilo que você contribuiu, mais os rendimentos daqueles investimentos que foram feitos ao longo do tempo. No nosso sistema, não. Ele gasta o nosso dinheiro? No dinheiro? nosso sistema, ele gasta o nosso dinheiro, a gente contribui para sustentar aqueles que estão aposentados hoje. Só que, primeiro, que é um modelo completamente insustentável, principalmente porque a gente deixou de ser um país jovem, né? E segundo, porque a gente não tem mão de obra formal, né? A maior parte das pessoas hoje ou está trabalhando em pessoa jurídica ou é trabalhador informal, o que significa que, nesse esquema de pirâmide, está faltando a base, né? Então, acho que esse é um ponto importante para ser colocado. Quando as coisas chegaram nesse nível na Grécia... É porque as pessoas podem falar, não, mas do ponto de vista da lei é direito adquirido, não tem como não receber, não tem como eu tomar calote. Mas quando isso aconteceu na Grécia, que é um país desenvolvido, a própria Suprema Corte da Grécia cortou pela metade muitas das aposentadorias porque não tinha mais como pagar. Então, ou seja, revogou direito adquirido. Né, cortou direito adquirido. Então, só para as pessoas prestarem atenção de que a gente está num caminho de ter calote para quem se aposentar. Bom, para além do calote, agora nós temos roubo. Agora nós temos gente tirando dinheiro além do rombo, do aposentado para colocar no próprio bolso. Né? Essa história de você ter descontos, né, de aposentado e de pensionista para sindicatos e para associações, né, vinculadas a classes de trabalhadores,
É uma coisa que começou em 1991 com o Collor, tá? Mas isso não é que o roubo começou com o governo Collor. Isso é esse instrumento de que a associação ou o sindicato pode fazer o desconto na sua folha para fazer a contribuição previdenciária. Começa a disparar esses descontos em 2009 e 2010. É importante dizer isso porque o discurso dos petistas hoje não, começou no governo Bolsonaro, né? Não, os descontos começaram a aumentar e as investigações dos ministérios públicos de vários estados começaram a avançar ainda no mandato do Lula, no segundo mandato do Lula, e depois isso continuou, Dilma 1, Dilma 2, entrou o Bolsonaro. Você, Vilela, e quem me conhece sabe que eu não tenho nada de bolsonarista, mas eu não vou criticar o Bolsonaro com base numa coisa que ele não fez. Pelo contrário, no governo Bolsonaro teve uma medida provisória para que você tivesse a renovação, para que o aposentado tivesse que renovar aquele desconto com a associação de ano em ano. Tá. A esquerda entrou com modificações nessa medida do Bolsonaro para que, em vez de ser em ano, fosse de 3 em 3 anos. Ou seja, já afrouxando o período em que você precisava fazer aquela rechecagem, né? A prova de vida. Aí, quando entra Lula 3, agora, esse último mandato do Lula, entre o ministro Carlos Lupe, que é uma indicação do PDT, do partido do Ciro Gomes, e o Lupe, aqueles descontos de associações que antes estava ali no governo Bolsonaro na casa dos 300 milhões, passam assim para mais de 3 bilhões de reais, e o rombo total calculado pela Polícia Federal é de 6 bilhões de reais, né? Então, vamos falar sobre duas associações aqui. Uma é a CONTAG, que é a associação vinculada ao MST, diretamente ligada ao PT, né? Inclusive tocada ali por ex-parlamentares do PT. Outra é o Sindinap, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, né? Isso que eu queria entender. E aí os repasses passam ali de 300 milhões ali para mais ou menos cada entidade no governo Bolsonaro, para 3 bilhões, né, para cada entidade mais ou menos no governo Lula. Então, o meu ponto é o seguinte, né? Como eu disse, não sou bolsonarista, mas também não vou criticar o Bolsonaro com base em mentira, como o PT está fazendo. Por que diabos Bolsonaro iniciaria um esquema para privilegiar uma associação do MST ou para passar dinheiro para a associação do irmão do Lula? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Outro dado prático que o Arthur colocou aqui. Se então a responsabilidade é do governo Bolsonaro e é um escândalo do governo Bolsonaro, por que os deputados do PT não assinam a CPI pra gente ir atrás do Bolsonaro? Se o prejudicado é Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, não faz sentido, né, eles não assinarem para que tenha investigação. E justamente eles não querem que aconteça, porque sabem que é um escândalo do governo Lula, principalmente do governo Lula 3. E você teve várias medidas ao longo do tempo para afrouxar essa fiscalização, né? Primeiro, você precisava fazer a biometria no Ministério da Previdência para fazer essa renovação dos descontos feitos pelas associações. Aí, num projeto que a gente votou ainda em 2021, a esquerda coloca o que a gente chama de jabuti. Jabuti é quando tem um projeto sobre um tema e aí inserem uma coisa que não tem nada a ver com aquele tema. Pra ver se cola. Pra ver se cola. Isso né? é o chamado jabuti? Chama-se jabuti porque... Aquela história, né? Você tem um jabuti em cima da árvore e alguém colocou lá. Exato. Alguém colocou o jabuti não sobe em árvore. Vem daí. E aí aprovaram o jabuti para que a própria associação pudesse fazer a verificação da biometria. Ou seja, o fiscalizado virou o fiscalizador. Cara, tem coisas que... Mano, que... E aí vem aqui, já tenho até alguns nomes aqui de quem apresentou e votou essas emendas. Tem a Fernanda Melchiona do PSOL, a Sâmia Bonfim do PSOL, Rogério Carvalho do PT. 11 deputados e senadores do PT apresentaram emendas para afrouxar a fiscalização em cima dessas associações. Então basicamente, você pega lá um aposentado, finge, né, frauda a assinatura dele para dizer que ele deu autorização para o sindicato ou para a associação fazer aquele desconto na folha de pagamento dele. Ele obviamente não fez aquilo, tem os descontos por vários e vários, tem uma quadrilha aí que fazia isso por 20 anos, né? Então, vários e vários meses, e agora a polícia descobre que o rombo é de pelo menos 6 bilhões e 200 milhões de reais.
Aí a gente pode falar de já um outro que foi descoberto recentemente, que é a fraude no consignado. Que é aquele cara que é aposentado ou pensionista, e aí faz um empréstimo que é descontado diretamente no pagamento dele. Isso tem uma estimativa de que o potencial desse rombo seja de 60 bilhões, né? Ou seja, 10 vezes maior do que essa fraude que já é a maior da história do INSS de 6 bilhões do desconto das folhas. Então o esquema, a visão geral do esquema é essa. Pois é. Sim. Lene, bota uma enquete aí para ver qual é a percepção do pessoal que está assistindo a gente, se a culpa é do Bolsonaro ou culpa do Lula, já que estão brigando aqui no chat, né? Os caras estão brigando aqui. Se eu puder até influenciar, assim... bom, todo mundo sabe que a gente ataca bastante o Bolsonaro aqui, mas não tem como negar a responsabilidade desse governo, principalmente não na origem do esquema. Como... O Temer nessa fica como? O Temer estava no meio, porque no meio assim, vamos lá. Muita gente falou no Temer também. Mas qual que é a timeline da parada? Como quem falou, 91 tem autorização do Collor, em 2009, 2010 começa a ter um pouco de avanço nos descontos, que falam, mas peraí, de repente todo aposentado em 2009, 2010 resolveu contribuir para uma associação? Como de repente? Né? Mas ainda assim estava discreto. Né? E aí você teve o governo Temer, o governo Dilma continuou, o governo Temer isso continuou, o governo do Bolsonaro isso continuou, cresceu também no governo do Bolsonaro, só que o pico, os caras falam, mano, já abriu a porteira, já passou o boi, passa a boiada, foi justamente de 2019 para... De 2019 para 2024. Assim, os saltos são ridículos, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui... como é que descobriram isso? Até da onde que veio a motivação? Só para você ter uma ideia, em 2019 não existia nenhuma denúncia na CGU, nenhuma denúncia sobre descontos ilegais. Então, o cara às vezes ele tinha uma contribuição que estava errada, ele ligava lá para a processação, tá bom, tirou, acabou, beleza. Em 2019 não tinha nenhuma. Aí em 2022 começou a ter um aumento já significativo. Em 2023 e 2024 você teve mais de 3.700 denúncias. Peraí. De repente, um negócio que ninguém denunciava, começa a ter 3.700 denúncias, milhares de denúncias sobre descontos errados. Aí o que aconteceu? A CGU pegou e falou assim, vamos dar uma olhadinha nos números, vamos ver como é que estão aqui os descontos desse tipo de contribuição, né, associativa. E aí eles constataram o seguinte, de 2016 a 2021, né? Ou seja, você tem aqui quase 5 anos completos, né, de arrecadação. Você tinha uma arrecadação, uma contribuição associativa por ordem de 524 milhões de reais. Em 2022 já cresceu 21%, 703 milhões, o que já é estranho. Porque de 2021 para 2022 o país não melhorou. Se não fosse, sei lá, de repente o país ficou bom pra caramba, a economia tá boa, de repente teve alguma campanha, os aposentados começaram a contribuir para associações, não teve isso. Só que aí, cara, de 2022 para 2023, o negócio subiu 84%, foi para 1,3 bilhão de reais. Você falou, peraí, como é que é um negócio que estava em 500, agora de repente foi para 1,3 bi, e um monte de e nenhuma denúncia que tinha na CGU em 2019 existia, agora em 2023 passa para milhares. Tem alguma coisa estranha. E para mim, cara, o batom na cueca no governo do PT é justamente a omissão. Né? Quando você pega aqui a timeline do que aconteceu e quantos avisos foram dados e o PT não fez nada, fica claro que realmente eles não quiseram pôr o dedo na ferida e ver o que estava acontecendo. Então, vocês sabem que eu sou meio chato, eu sou cheio das timelinezinhas, mas isso aqui deixa muito claro, né? Então vamos lá. O TCU já investigava isso desde 2023. Quando começou ali a ter boom de notificação na CGU, o TCU falou, tá muito esquisito isso aqui, vamos começar a investigar. Aí tem até o número do processo aqui. O processo 032.069 de 2023, ele investigou mais de 91 bilhões de reais em contribuição e concluiu que grande parte não tinha as autorizações necessárias. Porque você precisa de uma série de documentos, uma série de assinaturas, e eles começaram a ver umas coisas estranhas. Então, peraí, tem assinatura de idoso de 94 anos. Peraí, aos 94 anos um cara resolveu assinar um papel para ter uma contribuição associativa? Esquisito. Tinha assinatura de pessoas incapacitadas. Idosos que não tinham mais nem capacidade cognitiva de assinar um documento. Então, o próprio TCU já falou, olha, tem coisa estranha. Aí, midiaticamente, em dezembro de 2023, já saiu matéria, inclusive do Metrópolis, mostrando indício de fraude no INSS, que é justamente isso. Como é que tem senhores de 90 e poucos anos, às vezes incapacitados, que estão assinando esses documentos? Em março de 2024...
O Metrópolis faz uma matéria sobre o disparo absurdo nos valores dos descontos e no número de denúncias. Então, peraí, não é uma coincidência. Tá tendo um boom de desconto de contribuição associativa e um boom de denúncias. E tem um monte de idoso muito esquisitamente aqui assinando documentos. E o governo não fez nada. Aí, olha só, para mim esse é o mais grave. Esse é o ponto mais grave. Em junho de 2024, o TCU ele emite uma medida cautelar. O TCU falou, cara, com certeza é igual aquele filme lá do Tropa de Elite. Tá cheirando merda isso aí. O TCU vai lá e emite uma medida cautelar. Eu tenho até o número do acórdão. É o 1115 de 2024. E ele faz o seguinte, ó. Ele começa a exigir biometria facial. Ó, então você vai fazer uma contribuição associativa, você precisa fazer biometria facial. Bloqueio de novos descontos, inclusive dos aposentados mais antigos, que é onde você tem mais fraude, né? Afinal de contas, o cara já está lá há muito mais tempo. Identificação e responsabilização de entidades suspeitas, e já eram várias. E transparência e alerta aos beneficiários. Olha, pessoal, está tendo um negócio esquisito assim, fiquem de olho. O que o INSS, o que o governo fez até então? Absolutamente nada. Aí, só em maio de 2025, o subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público, né, junto ao TCU, ele chegou a citar que o escândalo do INSS foi inclusive revelado pela Metrópolis antes da operação da Polícia Federal com o TCU, com a CGU, com a AGU, etc. Para tudo isso. Ou seja, o próprio subprocurador entendeu, falou, ó, teve omissão do governo. Então não dá para o cara hoje que é governista vir aqui debater por isso que os caras fogem. Porque não tem como você defender isso. É muito batom na cueca, é muito indício. Nas redes sociais a gente vê o pessoal defendendo. Não, eles ficam falando o seguinte, o negócio não começou agora, o negócio não começou agora. Tudo bem, o negócio não começou agora. O negócio começou muito antes. Só que o boom foi agora. E quando deram os alertas, ó, isso aqui tá muito esquisito, isso aqui tá cheirando muito mal. Como eu falei, são dados incontestáveis. Você não tinha nenhuma reclamação de desconto na CGU em 2019 e em 2023 você tinha mais de 3.700. Está acontecendo alguma coisa. O governo simplesmente não fez nada. E o que revolta mais ainda, cara, pelo menos a mim, quando deu a operação, que foi acho que em março ou abril, eu não tenho a data aqui, eles foram fazer uma coletiva de imprensa com o Lewandowski, né? Que agora, que é outro absurdo do Brasil, né? O ministro Supremo ele saiu, virou ministro da Justiça do governo do PT. Ele tava lá, do lado na entrevista coletiva e com o ministro, inclusive, da Previdência na época, que eu esqueci o nome dele, o Lupe, né? Com o Lupe, né? Não, descobrimos um esquema. Descobriram nada, bicho. Já tinham descoberto muito antes e vocês ficaram na inanição até alguém ir lá e falar, meu, o negócio estourou, a operação da Polícia Federal realmente descobriu. E o que eles fizeram, inclusive assim, deixar um elogio aqui, né? Você vê que quando a polícia tem a liberdade de agir, eles agem e são muito eficientes. Eles cumpriram aqui mais de 211 mandados de busca e apreensão simultaneamente em 13 estados, cara. Você tem noção da coordenação disso? Você cumprir 211 mandados de busca e apreensão sem deixar a operação vazar, sem deixar que pessoas ficassem sabendo antes, em 3 estados diferentes. Vai, bum, e pega todo mundo. Então, o próprio Lula só soube no dia, né? Que o ministro Lewandowski soube, né? Junto com o ministro da Controladoria Geral da União. E aí, no dia, eles avisam o Lula, ó, vai ter essa operação gigante. Ele foi pego de surpresa. Exato, porque o discurso dos petistas é de que, não, só foi investigado agora porque foi o governo Lula que foi pra cima. Mas não, isso é mentira. Primeiro porque as investigações só aconteceram por causa da matéria do Metrópolis. O Metrópolis que levantou isso, o escândalo em primeiro lugar, e aí foi juntando, fazendo cada vez mais matéria, juntando cada vez mais provas, mostrando que o escândalo era cada vez maior, e aí chegou num ponto que não dava mais para ignorar, né? E aí a Polícia Federal que já estava fazendo a investigação, vem a Controladoria Geral da União e atua junto, mas não tinha mais como ignorar. E veja, várias vezes o Lupe foi alertado, né, de que as fraudes estavam acontecendo e não fez nada. Inclusive antes de saírem as matérias, inclusive em reuniões oficiais. Por isso que ele caiu. Por isso que ele teve que pedir demissão. Porque se tivesse tudo certo, se não tivesse problema nenhum, se na verdade estava acontecendo a fraude antes, e agora o governo foi sério, foi responsável, foi lá, investigou e responsabilizou as pessoas, por que o ministro da Previdência teve que se demitir? Ué, ele é inocente, a culpa é do governo passado. Mas aí o que aconteceu? Em julho de 23, foi o primeiro alerta formal. Teve uma reunião oficial do Conselho da Previdência e um dos conselheiros avisou: ô ministro, tá tendo esquema. Aí o ministro falou: não, beleza, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Aí, aliás, nessa reunião o Lupe falou:
legal essa sua denúncia, mas não é o tema da reunião. Vamos marcar uma outra reunião para falar disso. Essa foi a desculpa do Lupe, né? Aí depois teve uma reunião que só voltou esse tema a ser discutido em abril de 2024, quando já estava estourando, né, as operações e quando a imprensa já estava falando muito do assunto. Mas aí já era tarde demais para fazer qualquer operação abafa ou para tentar reverter aquilo que já tinha acontecido. Então, ele foi avisado pelo menos um ano antes das coisas acontecerem, não fez nada e quando chegou na hora quis posar de vítima junto com o governo Lula, dizendo que não, se o roubo aconteceu antes, a gente não sabia e quando soube começou a investigar. Não começou. Na verdade, mais uma vez, a imprensa levantou quando ficou insustentável, aí que o governo... Matéria da Metrópolis. Exato. Essa aí foi a primeira matéria que fez com que começassem as investigações da Polícia Federal e, inclusive, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, começasse a investigar também, como o Arthur colocou. Isso aí, se eu não me engano, é dezembro de 23. Essa é de dezembro de 23, né? Que ela fala dos descontos esquisitos. E depois ela fala do pico, né? De arrecadação. Porque, né? E o negócio é tão descarado, cara, que quando você vai ver, assim... como que é podcast, dá tempo da gente falar, né? Quem falou do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, o negócio, assim... O negócio é descarado, cara. Os caras nem disfarçam, né? Então eu vou dar um exemplo pra você do que aconteceu no Sindinap. Que, aliás, o nome é muito bonito, né? É o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Eles querem cuidar desses idosos, né? Que é presidido pelo Frei Chico, irmão do Lula. Olha só, em 2020, tá? Esse sindicato, ele arrecadava por volta de 23 milhões de reais por ano. Em 2024, eles tiveram um momentinho aí no faturamento. Afinal, a economia tá boa, né? Tá tudo maravilhoso. Eles passaram para 154 milhões, velho. Porra. Tipo, cara, os caras nem disfarçaram. Tipo assim, estamos faturando quanto? 24 milhões? Não. Dá um gásinho aí, vamos, né? 154 milhões. Cara, os caras nem disfarçam. Quando você pega aqui a Contag e a Conafer, né? Que são as ligadas ao MST, que os nomes também são muito bonitos, né? Isso o que é, Lene? É a comparação, né, dos descontos. Ah, sim, mas esses são os descontos gerais, tá? Esses são os descontos da soma, é isso? Tô conseguindo ver, tá cheio de coisa na frente, mas é isso, né? É alta de todos. Não, desconto anual. Mas quando você pega a organização individualmente, você olha, cara, por que você arrecadou tanto? Você vê que não tem sentido. Então, vamos pegar, por exemplo, né? Eu adoro esses nomes. A Conafer. Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores de Famílias Rurais. Né? Não é coisa mais legal? Descobriram, a Polícia Federal e a CGU descobriram, inclusive, que teve liberação ilegal em lote para contribuições. Então, em vez de os caras irem liberando um a um, eles pegaram um lote, aprova, e aprovou. E aí, cara, eles foram atrás de alguns desses aposentados para falar... Você autorizou alguma coisa? Né? E foram fazer uma pesquisa. De repente está tendo, né, um mal entendido. Realmente as pessoas às vezes estão realmente querendo contribuir para essas associações. E aí basicamente, cara, você tem algumas associações onde 100% das pessoas não autorizaram a contribuição. Simples assim, 100% das pessoas não autorizaram. Tipo assim, você não encontrou uma pessoa que falou, não, eu quero contribuir para essa associação. Simplesmente não existe. Né? Então, assim, o negócio é descarado. Eu apontei aqui, são 13 casos emblemáticos, tá? Um maior que o outro, mas... Por exemplo, tem um caso aqui de uma empresa... Deixa eu ver qual que é essa daqui... Calma aí... Eu tô sempre perdido nesses papéis, né, cara? Mas calma lá, eu vou achar aqui a de número 13. Que uma delas, cara... Basicamente, os caras foram fazer a busca e apreensão no lugar. Chegou lá, era só uma sala sem nada. Tinha só uma mesa, não tinha nem cadeira. Era uma sala vazia em Brasília, uma salinha pequenininha, com uma mesa. E o faturamento do negócio era tipo de dezenas de milhões de reais. Eu perdi agora o meu papel aqui justamente dessa daqui, mas é um negócio absurdo, cara. Quando você vai ver, é escancarado. Né? São várias associações aqui. Tem a Amar Brasil, a APP, a APN, a AP Brasil, a Associação Acolher, tal. Que outra coisa também que eles faziam, que estava no esquema, tá? Como que eles faziam para beneficiar, inclusive, diretores e ex-diretores do próprio INSS? Eles pegavam essas organizações, punham um laranja para ser presidente. Então, por exemplo, eles pegavam uma associação lá que tinha um presidente que era um senhor de idade de 80 e poucos anos que recebia o Bolsa Família. Então, o presidente da associação era um cara, inclusive, de baixíssima renda. Era um senhor de idade ali que passava dificuldades.
Aí esse cara contratava uma consultoria e essa consultoria recebia milhões de reais, né, de contribuição, de serviços. Eu estou prestando uma consultoria de milhões de reais para uma empresa que é só uma sala em Brasília com uma mesa sem nenhuma cadeira. E o diretor dessa empresa, né, que está me contratando, é um senhor de idade que recebe Bolsa Família. Cara, as coisas simplesmente foram escancaradas. Ninguém pensou nem em disfarçar. É um negócio assim, é um negócio absurdo. Né? Deixa eu ver se eu acho um caso concreto. E sobre esse desconto que você colocou dos 30... A Contag, hoje, ela é presidida por um ex-vereador e ex-vice-prefeito do PT. Né? E a Contag fez... Né, uma das coisas que a polícia identificou é que a Contag fez um pedido para, de uma vez só, adicionar 35 mil pessoas, né, 35 mil aposentados e pensionistas, para fazer o desconto da Contag. Né? Aí... O procurador do INSS, né, um dos advogados do INSS, falou: não faz sentido liberar 35 mil pessoas assim sem fazer nenhuma checagem. Só que aí o procurador-geral do INSS, que é o advogado-chefe, libera, fala: não, a gente não precisa checar, manda direto pro DataPrev, que é o que faz o processamento de dados lá para a Previdência, e liberou 35 mil para a Contag sem checar um único nome se de fato essas pessoas tinham dado autorização. Né? Então, quando o Arthur coloca que não se deram nenhum trabalho de fazer parecer uma coisa correta, lista, foi escancarado assim mesmo, assim, com o próprio corpo técnico, o próprio advogado do INSS falando: não tem razão para fazer isso, é ilegal. Aí vem o chefe dele e fala: tá bom. Não, pra você ter uma ideia, eu vi aqui um caso concreto que eu achei. Ó. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, são sempre esses nomes maravilhosos, né? Ele não tinha nenhum afiliado até 2022. Então, a CBPA era uma confederação de trabalhadores de pesca e aquicultura que até 2022 simplesmente não tinha nenhum afiliado. Ela existia e não tinha nenhum afiliado. De repente, em 2023, ela passou a ter 340 mil afiliados. Pois é. Do nada, em um ano, 340 mil pessoas falaram: acho que eu vou me afiliar a essa associação. Né? E aí, um outro caso concreto que eu achei aqui é o seguinte: quando você pega, por exemplo, a Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS. Mesma coisa também. Ela começou suas atividades em 2022, faturou ali alguns milhões de reais, né? 1,2 milhão de reais. Em 2023, ela já estava faturando 40 milhões de reais. O que esse cara fez? Isso é um dos exemplos de como o próprio INSS se beneficiou disso, essas pessoas. Eles pagaram o escritório de advocacia de um cara chamado Eric Fidelis. Ele é filho do André Fidelis, que é ex-diretor de benefícios do INSS. Então, basicamente, você tinha um diretor do INSS. Tá? Ele saiu do INSS, né? Não, estou saindo. Aí o filho dele, coincidentemente, é contratado por uma associação que começa de 2022 a 2023 a ter 340 mil associados. Que coincidência, não? O cara tem uma associação, ele contrata os serviços advocatícios do filho do diretor do INSS e de repente ele estoura de contribuição associativa. Cara, é um negócio assim... Eles nem disfarçam, cara. Eles nem disfarçam, né? É aquele negócio meio Sérgio Cabral. Me paga uma propina em academia aí só pra dar uma variada, vai? Só pra eu falar que eu fiz. Eu não tenho nem palavras mais pra falar isso. Esse gráfico aí que o Leni colocou. Isso aí é o aumento dos recebimentos do sindicato, que o vice-presidente é o irmão do Lula. Você vê ali, ó, que passou 2014. De 2020, aí aumentou 2021, aumentou 2022, aí tem um salto de 2023 e 2024. Né? Então, ó, é verdade que o escândalo você vê aí, ó, que como é 2020 para 2021, você vê que também já tá bizarro ali. Aí vai para 2022... Aí aumenta ainda mais em 23 e em 24. Coincidentemente, o vice-presidente é irmão do presidente da República. Coincidentemente, quando o presidente da República assume o cargo, você tem os aumentos de 23 e de 24. Cara, eu vou te falar, bicho. O Lula pode falar que a procuradora... Quem que era mesmo que acordou com 5 caras da Polícia Federal? Era Clara Ante, fundadora do PT. Então. Ela acordou, tinham 5 homens da Polícia Federal no quarto dela, ela acordou feliz. Ele pode falar isso. Um sonho. Ele pode falar que ele colocou a Gleisi Hoffmann como a pessoa responsável por negociar com o Congresso, porque ela era uma mulher bonita e os homens iam se interessar mais por ela. Ele pode falar tudo, cara. Ele pode falar tudo. Ele pode falar: Deus deixou vocês 179 anos na seca para que eu fosse presidente. E a galera: Ê, Lula, é isso aí, meu. É da hora, mano. Eu acho que ele gosta de mim.
Ele vai cuidar de mim. Aí ele fala, eu vou cuidar de vocês. E as pessoas... Isso aqui, cara, eu vou te falar, Vilela, ó. Uma das coisas maravilhosas de você não ter mandato e de você poder falar algumas verdades é você, inclusive, poder falar coisas impopulares sem se preocupar com o que vai acontecer. Isso aqui faz parte, cara, de uma coisa que poucas pessoas têm a coragem de falar, que é o seguinte. O Brasil é um país de merda, bicho. O Brasil é um país de merda. A gente acha que o Brasil é um país que está dividido entre uma briga entre direita e esquerda, né? Entre uma briga entre conservadores e comunistas. Isso não é verdade. Se a gente estivesse no parlamento inglês lá com a Margaret Thatcher, não é isso. Não é isso. O Brasil é um país de pessoas muito pouco inteligentes, tá? Com a cognição absolutamente limitada, onde os políticos do Centrão dominam o Brasil. E o cara vai estar com o governo que tiver lá, é o político que ele vai estar para a direita ou para a esquerda conforme a ocasião. E no final das contas a gente não vai conseguir nem cobrar esses caras. A gente não vai conseguir nem dizer o que eu quero que esse cara faça. Porque se o presidente da república pode falar uma merda dessa e ele ainda é aplaudido, né? O que você não pode falar? Você pode falar tudo. Aqui no Brasil, cara, uma coisa que a gente fala bastante é o seguinte, Vilela. A gente tem uma crise de representatividade, acho que isso está muito nítido, né? Porque você vota no... Até esses dias o Renan, ele viralizou, né? Fez uma fala polêmica dizendo que os políticos não são nossos funcionários. Porque os políticos, na verdade, eles são representantes daquilo que a gente acha que a gente é. Então, se eu acho que o Kim pensa como eu vou colocar o Kim lá porque eu vou delegar a ele a profissionalização da tomada de decisão que eu não tenho tempo para tomar, porque eu sou padeiro, porque eu sou pedreiro, porque eu sou engenheiro, porque eu sou médico, não importa. Eu vou pôr um cara que pensa como eu penso lá. O problema, e eu acho que todo mundo consegue identificar isso muito rápido, é que nós temos uma crise de representatividade. Se você sair por aí e perguntar para as pessoas assim, você acha que tem que aumentar o número de deputados? Eu te garanto que 99% das pessoas vão dizer não. E a gente acabou de aprovar uma PEC que aumenta o número de deputados. Então, existe uma distância muito clara entre o que as pessoas querem e dizem que querem e o que os políticos fazem dizendo representar essas pessoas. O problema, cara, é que a gente tem uma crise de identidade. A gente não sabe o que a gente é para a gente demandar de alguém que nos represente. Então, é um problema muito mais profundo. Eu tava vendo hoje, cara, que o MC Pose do Rodo foi preso, né? Ele foi preso, né? Se fudeu e tem que se fuder mais. Por mim, ele apodreceria na cadeia, tá? Pra quem não sabe, o MC Pose do Rodo, esse final de semana, ele fez um show, né? Onde basicamente ele canta uma música, onde ele grita CV faz o 2. Ele exalta o fato das pessoas... Ah, não, peraí. O símbolo do CV agora é fazer 2? É. Não, eu que sou japonês tô fudido, então. Não, mas tem. Tanto que é o seguinte, eu não sei onde... Porra. Eu não sei. Ah, não. Qual foi o último congresso que a gente fez? Foi Salvador. Ah, você não lembra? Uma hora a gente foi tirar fotos? Não, teve uma hora, assim, eu comecei a fazer jutsu do Naruto e todo mundo começou a falar, não, mas isso é símbolo de facção. Foi exatamente fiz isso. assim. Não, fiz assim. Exatamente. Fiz assim. Eu falei, mano, caralho, tudo é símbolo de facção. Eu não posso fazer assim. 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 Isso aconteceu agora. A gente foi pra Salvador no congresso, a gente foi tirar fotos. Cara, cuidado que o símbolo vai fazer, que aqui tudo significa uma facção, né? Enfim, o MC Pose do Rodo foi lá. Não é que ele falou, faz o 2. E não. A letra da música era, nós somos o comando vermelho desde criancinha, nós apavora o ADA, o não sei das quantas, e papapá. E aí, quando o celular passa, assim, tem uma galera com o fuzil pra cima. Ele foi preso por apologia ao crime organizado, né? Que, assim, tá demorando, inclusive, por ser preso também. E aí, beleza, o nosso público comemorou, a galera entendeu, né? Que, aliás, isso é uma coisa muito importante de deixar claro, tá? Depois de tantos e tantos anos ouvindo, antes até de Bolsonaro, delegado não sei das quantas, capitão não sei de onde, porque eu sou contra bandido. Quantos anos faz que você ouve esses caras falando que vão combater bandido? Quantos delegados não sei das quantas você colocou como deputado federal no Brasil e eles não fizeram nada? Tá? Precisou a Amanda Vettorazzo, tá? Uma vereadora, mulher do MBL, protocolar o projeto de lei anti-Oruan. Precisou um japonês, o Kim Kataguiri lá, e protocolar o projeto de lei anti-Oruan para começar a guerra de verdade, que nós queremos essa guerra, contra o crime organizado. Então, quem tá fazendo de verdade somos nós, tá? E aí, meu irmão, esse cara foi preso. E eu vi hoje, eu tava vindo pra cá, tava, né, no Instagram vendo notícia, aí passou Gostei da sua maneira de ilustrar que você tava no Instagram vendo notícia. Eu tava porque aí você vai dando scrolling, né? E aí eu vi uma página que compartilhou, uma página grande, compartilhou um MC Cabelinho, falando,
Porque um ator, quando ele... assim, o brasileiro é muito burro, cara, me irrita demais. Ele faz, assim, a associação mais imbecil do mundo. Um ator, quando interpreta um bandido, ele está atuando. Sei lá quem, quando faz uma poesia, está só fazendo uma obra de arte. Por que que o MC Pose do Rodo, quando ele canta o hino do Comando Vermelho, com pessoas ali, com fuzil, ele vai preso? E a galera nos comentários, é isso que me deixa maluco. Ele só falou verdades. A discrepância de tratamento com o preto e com o branco é muito diferente. Vai se fuder, cara. Então, é muito difícil, irmão. Você tá num país onde as pessoas têm uma crise de identidade. A gente acabou de ver uma notícia onde o cara estava parado no Parque do Povo, que é um dos lugares mais nobres de São Paulo. À luz do dia, vem 2 caras numa moto, matam ele... e vão embora. Não, aí você ficou chocado. Antes de roubar o celular. Ele nem reagiu. Porque é pior. O cara tava parado. Ele estava parado. Ele tomou um tiro e morreu. Aí o cara... ai, que absurdo a criminalidade. Esse mesmo cara que fala... estão roubando celulares e matando. Que absurdo. Vai lá no post da Choqueio, da puta que pariu. Fala, esse MC Cabelinho tá com toda a razão, hein? Eu acho que MC Pose do Rodo e Oroa estão só cantando arte. É um povo muito burro, bicho. É um povo muito burro, é um povo que coloca as algemas da própria escravidão, bicho. Você escolhe ser escravo de um sistema merda como esse. Então precisa de gente com vontade mesmo de falar, irmão, eu quero uma guerra contra o crime organizado. E eu quero uma guerra contra o crime organizado que não seja somente no âmbito... como eu vou dizer? Retórico. Nós vamos literalmente... recuperar territórios que o crime organizado tomou para si. Existem lugares no Rio de Janeiro onde a polícia não entra, onde uma ministra de Estado, uma ministra do governo, Aniele Franco, ela não respeita as leis de trânsito do seu país, ela anda sem capacete sorrindo e engrandece esse fato. Olha, aqui a gente anda sem capacete, hein? Porque se puser capacete, vira saudade, vira estampa de camiseta. A gente, cara, o brasileiro é muito louco, meu. Puta, a gente é um país muito doido, carnaval, bunda. Não é isso, mano. Não é isso. Nós temos que entrar em guerra de fato com esses caras. Pegar a polícia militar, pegar a polícia federal, pegar o exército e falar, nós vamos matar o cara que estiver com um fuzil na mão. E aí eu ainda vi o Gilmar Mendes falar, não... não pode fazer igual o Bukele em El Salvador, porque a gente não pode combater o crime cometendo o crime. Cara, aqui no Brasil a gente tem cada absurdo. Quer dizer que se você tem um moleque com uma AK-47, você acha que ele está pronto a se render a partir do momento que a polícia fala assim, parado? Você acha que a polícia vai chegar pro cara e falar assim, baixa a arma, ele... ah, não, meu fuzil? Claro, vou baixar aqui, estou rendido. Cara, E nós também temos que entrar numa guerra midiática contra essas pessoas. Eu vou te falar, cara. Eu vou além do Kim. Eu não acho que o projeto do Kim seja suficiente de impedir, porque o projeto do Kim é uma medida administrativa. Uma prefeitura, um poder executivo não vai contratar um show que faz apologia ao crime. Eu acho que a gente tem que fazer um projeto de censura. Ah, mas liberdade de expressão, enfia no seu rabo a liberdade de expressão. Você tem que proibir discursos apologistas ao crime organizado, porque nós temos um câncer no Brasil. Nós temos uma doença generalizada, que é o crime organizado, que pega um moleque de 12, 13 anos e ele fala assim, qual é o meio mais curto que eu tenho para conseguir uma Lamborghini, uma Ferrari novinha sentando no meu colo? Ah, é eu seguir o caminho do MC Pose do Rodo? É eu ouvir a música do Oroa com várias titânio no pente, descer na Avenida Brasil para fazer um assalto? Então você tem que combater a propaganda que este moleque... Ele é submetido. E como que você faz isso? Estourando a cabeça do Gotinha e pondo na internet. Olha, o cara virou o Demagorgon, mano. O cara foi fazer gracinha com a polícia, foi fazer gracinha com o Bop, o cara virou o monstro lá do Stranger Things. É isso que tem que fazer. Tem que chegar... Eu vi um vídeo de uns caras do Bop, mano. Puta, eu queria apertar a mão desses caras. Falar, mano, vocês são foda mesmo. Os caras estão lá no morro, eles abrem uma live. Ó... Tamo subindo, vai ser pela rua tal, rua tal, rua tal. Vocês não são os brabão? Então vem buscar a gente aqui, ó. Esses caras, assim, esses caras deviam passar no horário, sabe o horário eleitoral gratuito? Ó, nós interrompemos a nossa programação para não falar de política. Nós vamos pôr esses heróis aqui apavorando o traficante dentro do morro deles. Puta que pariu, é isso que eu quero no Brasil, velho. Nós vamos demorar quanto tempo para assumir essa guerra? Porque a guerra já existe, a gente só nega ela. Então, a hora que a gente assumir e falar, vamos pra cima... Ó, eu vou te falar, Vilela. Eu digo pra você, cara, que em menos de 3 meses a gente transforma o Brasil. Em menos de 3 meses. Dá uma liberada na polícia. Fala, irmão, ó,
dedo solto, come solto. Vamos lá. É matou, prendeu, prendeu, matou. Igual o Renan fala, né? Prendeu, matou, matou, prendeu, meteu, prendeu, prendeu. Puta, sabe aquele cara, irmão, que tava lá com 30 e tantas ocorrências, roubava celular, abandonou o filho, não paga pensão. Puta, ele vê óbito, cara. Caralho, ele vê óbito. Ô, sabe o MC, não sei das quantas, que tava lá com o fuzil pro alto? Acho perigoso esse pensamento. Acho que ele é bem sensato. Né, lá. Perigoso a gente se manter do jeito que a gente tá. Não, isso é arte, toma cuidado. Tem julgamento, tem todo um processo aí. Ô, pessoal, vamos para umas perguntas do chat. Vamos lá. Ó, tem sobre vários assuntos aqui. Eu vou começar a princípio falando do INSS, né? Deixa eu achar aqui a pergunta do INSS. Ó, o Lucas. O próprio INSS mandou a... Caralho! Você vê? Os caras estão doidos, Ó, o Lucas perguntou aqui o seguinte: além das investigações criminais, quando e como as vítimas serão indenizadas integralmente com correção monetária e juros pelos danos morais e materiais sofridos? Nossa. Olha, pelos morais, vai demorar bastante, tá? Porque puta, isso aí depende da tramitação judicial e aquele inferno que é o atraso do judiciário brasileiro, que é recompensado... Desculpa, eu falo de judiciário, eu já fico com vontade de falar disso, de privilégio. Ele é recompensado pelo próprio atraso, né? Então o cara demora pra trabalhar, o cara demora pra dar decisão. E aí, quanto mais processo ele tem, ele vai lá, trabalha 3 dias e ganha 1 de folga por acúmulo de acervo. Então, tipo assim, você é premiado porque tem muito processo na sua vara. Fala, que maravilha! E aí o cara, cada 3 dias trabalha, ganha 1 de folga. Ele já tem 2 meses de férias. Mais recesso. E aí ele vende e ganha retroativamente R$1 milhão. Enfim, chega nesse cara e vai demorar um século pra dar danos morais. Aliás, por falar em danos morais também, judiciário, não sei se vocês viram a decisão da justiça por danos morais. A Dilma? Porque um jornalista divulgou o salário de um juiz. Público. Um salário público. Ele pegou o salário público, colocou numa matéria, falando, é uma imoralidade, com meio de tal decisão. R$600 mil de condenação por dano moral. Porque divulgou um salário público. E aí, se você ter uma ideia, você perdeu um braço numa fábrica por erro do cara que tava operando a máquina, ele vai ser condenado em 50 mil. Agora, se você divulga um salário de um juiz que é público, R$600 mil. Então, os danos morais, meu amigo, senta e chora. Agora, os materiais, isso o próprio governo diz que já vai pagar, problema. Vai pagar tirando do tesouro, né? Ou seja, em vez de chegar lá e falar, mano, Contag, tá tudo confiscado. É tudo nosso agora. Tudo nosso, depois... E por que não faz isso? Nós precisamos acautelar tudo, porque senão vocês podem sumir, dilapidar o próprio patrimônio, esse é um risco pro processo. Cautelarmente nós estamos bloqueando tudo e não vamos usar para pagar os aposentados. Não, cautelarmente tá pegando... Não faz porque não quer. E dá para fazer. A Advocacia Geral da União excluiu o Sindinap, do irmão do Lula, da ação. Eu tinha anotado. Excluiu. É verdade, o advogado-geral da União, que é para representar... O INSS faz parte do governo da União. Para representar os interesses da União, exclui uma. E sem nenhuma justificativa, sem nem mais nem menos. E vai ficar por isso? E fica por isso mesmo, porque é o advogado-geral que processa pela União. Então, assim, ainda tem... Você é roubado, e aí é o seu próprio imposto que paga o que você foi roubado. A gente vai pagar, então, essa merda aí. Pois é, você que vai pagar. Você não, que você só nega. Quem dera. Fala, Leni. Quem dera.